Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bíblia na mão, palavra no fogão. Vamos hoje compartilhar mais uma palavra da parte do Senhor. É um prazer. Alguém já te disse hoje que tu és uma bênção? Alguém já te disse que tu és muito importante para Deus? Quantas vezes você espera de alguém reconhecimento? Quantas vezes, minha amada, você faz a obra de Deus com tanto ímpeto e de repente alguém não observa? Mas quer saber de uma coisa? Não te preocupa não, Deus é contigo. Abre junto comigo a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Diz o seguinte: responderam ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Muito conhecido. Responderam-lhes eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Vou repetir de novo. Responderam-lhes eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vamos orar? Pai, te pedimos de que, se o Senhor quiser, o Senhor tem a liberdade de falar com cada um de nós. Somos teus vasos. Tu és o nosso oleiro, Pai. Somos como ovelhas, as quais se alimentam do teu pasto verde espiritual. E que pasto seria esse? A tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, a obra missionária, em alguns momentos, ela torna-se um pouco dolorida. Deus, quando escolhe os seus missionários, não é com a finalidade de andar com credenciais de um lado a outro, sem que a obra não fosse concluída. Deus, quando escolhe alguém, Deus sabe de onde tira, Deus sabe onde coloca, qual o propósito, qual o projeto e, de certa forma, o que aquele ou aquela ele irá passar. Vamos entender esse contexto, pois se trata-se acerca de Paulo e Silas, quando em uma de suas viagens missionárias, eles vão envergonhar o adversário quando eles estão atravessando a Macedônia. No capítulo 16, a partir do versículo 9. E eles vão olhar para uma mulher por nome de Lídia. E aquela mulher, aleluias, ela era uma serva do Deus Altíssimo. Capítulo 16, versículo 14 diz: certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, ela estava atenta para o que Paulo falava. Mas o mais interessante é que neste caminho havia uma mulher. Capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte: indo eles ao local de oração, saí-lhes ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual dava grande lucro aos seus senhores. Uma jovem, ela era explorada, porque por meio dela o adversário se utilizava, e vamos trazer para os dias atuais para ficar mais fácil de você compreender. Todas as vezes ela dizia o número de algum jogo de aposta, e ali ele dava lucro para os seus senhores, ou seja, ela vivia sendo escravizada, não só para que as pessoas estivessem no vício, mas também para que o espírito de adivinhação que tinha nela lhe aprisionava. E a Bíblia vai dizer que quando ela olha de longe, a Bíblia vai dizer, capítulo 16, versículo 17,
Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ou seja, elas enalteciam ele, porém isso não os fez bater no peito e dizer que eles eram. Muito pelo contrário, fez com que eles pudessem abrir os seus olhos espirituais e percebessem que na verdade não era aquela mulher, mas era o adversário massageando o ego deles para que eles pudessem deixá-la em paz. Ou seja, um elogio para que eles pudessem se sentir e não fosse de encontro a ela para libertá-la. Capítulo 16, versículo 18 de Atos diz: e isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Ou seja, por muitos dias essa mulher elogiava eles. E Paulo estava incomodado, dizendo: alguma coisa tem de errado. Porque quem tem visão espiritual observa que muitas vezes os elogios são para nos derrubar e não para preservar a nossa vida espiritual para com Deus. A Bíblia vai dizer, capítulo 16, versículo 19 de Atos dos Apóstolos: vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. Apresentando-se à autoridade, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos pregam costumes que não é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles e as autoridades rasgaram-lhe as roupas e mandaram-lhe açoitar com varas. Ou seja, eles estavam sendo presos injustamente porque estavam trabalhando a serviço do Rei Jesus. Todas as vezes que a gente se nos disponibilizar para fazer a obra do Senhor, pode ter a certeza que vão haver retaliações. Da parte de quem, presbítero? Da parte de muitos que não querem ver você fazendo a obra. Paulo e Silas estavam injustamente sendo presos, foram açoitados e, acima de tudo, foram encarcerados. Mas havia um detalhe. Sim, um detalhe. Que detalhe era esse, presbítero? Eles estavam dentro da cadeia, mas não cessavam de adorar a Deus. O corpo estava dolorido, a situação era adversa, mas eles em momento algum pensaram em parar de adorar a Deus. Infelizmente, as pessoas só querem adorar a Deus quando estão com uma vida confortável. Infelizmente, aqueles ou aquelas só querem adorar a Deus pelo que Deus estão lhe dando e não pelo que Deus representa. Mas a Bíblia vai dizer que eles lá, com o corpo ensanguentado, imagino eu, posso assim conjecturar, com o rosto todo inchado, pois eles estavam sendo açoitados, estavam sendo espancados. Mas um olhou para o outro e disse: tu canta e eu oro. Você canta e eu oro. Duas ferramentas: o louvor e a oração, insubstituíveis na vida de um cristão. O que aconteceu foi que, na verdade, a Bíblia diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas fizeram isso e deu-se um terremoto naquela prisão espiritual. E a Bíblia diz que quando houve o terremoto, o carcereiro assustou-se, já estava pronto a se matar, mas eles disseram: não te faças mal algum, porque todos nós estamos aqui. Observa comigo a história. Que Deus é esse que permite que a prisão seja aberta para muitos passarem, mas quem estava dentro não arreda o pé.
porque estavam sentindo de fato a presença de Deus. E quando eles declaram para o carcereiro que não tirasse sua vida, porque era isso que naquele momento o carcereiro estava querendo fazer, ele disse: o que eu tenho que fazer para me salvar? Ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. Creia no Senhor Jesus, porque tudo que estava fora do lugar dentro da tua casa, Ele coloca hoje no seu devido lugar. O primeiro milagre que o Senhor Jesus fizera foi no casamento, ou seja, o Senhor ele dá muita prioridade à vida conjugal, ao casamento. Então creia que se tem alguma coisa que está faltando ser resolvido, Deus é o Deus que resolve tudo, é o Deus da restauração e é o Deus que faz tudo novo. Coloca sentimento naquele que estava pronto a sair de casa, coloca amor naquela que não estava aguentando ser espancada e ser honrada acima de tudo, porque a partir do momento em que há salvação, há honra de Deus. Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Se creres, verás a glória de Deus. Creia tão somente, porque Deus está trabalhando neste evento. Deus está no controle da situação. Talvez você não entenda como Ele está trabalhando, mas não murmure, adore. Que você seja um Paulo ou um Silas, que adore e que, acima de tudo, busque a Deus na hora da dificuldade. Porque neste exato momento, o único que pode dar jeito na história é o próprio Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Este foi Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. Fique em paz, em nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser, teremos mais. Amém e amém, Jesus.